É isso. O presidente tem se dedicado, desde que ele se recolheu ao Alvorada, quando foi derrotado na disputa presidencial, ele fez duas aparições públicas, né? Ambas em solenidades militares. Essa promoção de generais, nessa quinta-feira, no sábado passado ele foi a uma cerimônia de cadetes na Escola de Agulhas Negras, no Rio, e o Bolsonaro está se movendo nos bastidores, pelo que soube, como se estivesse realmente empenhado em potencializar essa instabilidade militar que está marcando a transição de governo. Calado desde que foi derrotado, o presidente está insinuando em cochichos feitos privadamente que ele pode deixar, de fato, Exército, Marinha e Aeronáutica sem comando na posse do Lula. Os comandantes das três forças já sinalizaram que vão deixar os seus postos ainda nesse mês de dezembro, sob o comando de Bolsonaro. E o Lula se viu numa situação em que ele foi compelido a apressar a seleção do ministro da Defesa. Escolheu o José Múcio Monteiro. A prioridade do José Múcio, cuja escolha deve ser formalizada na semana que vem, é justamente a substituição dos comandantes das três forças. E caberia ao Bolsonaro, ainda no exercício da presidência, efetivar essas trocas. Só que ele está insinuando que pode cruzar os braços. E tropa não pode ficar sem comando. Mas o Bolsonaro está, de fato, ameaçando adicionar a uma conjuntura já crivada de anomalias um fator adicional de conturbação. Pelo menos um auxiliar do presidente o aconselhou a facilitar a transição na área militar. Mas o Bolsonaro ouviu a ponderação e não disse nada, ouviu em silêncio. Na quinta-feira da semana passada, o Bolsonaro se reuniu no Palácio da Alvorada com os comandantes do Exército, o Marco Antônio Freire Gomes, da Marinha, Almir Garnier, e da Aeronáutica, o Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior. Participou também desse encontro o general Braga Neto, que foi o vice do Bolsonaro na campanha presidencial. O teor da conversa não foi divulgado. Bom, a PEC foi apresentada, né, por mim, fui o autor, o primeiro signatário, mas eu apresentei a PEC da mesma maneira que recebi a sugestão da equipe de transição, porque estavam demorando muito as negociações. A nossa ideia inicial era chegar a um consenso prévio, que não foi possível. Como o tempo estava expirando, nós combinamos então com os principais líderes, com o presidente do Senado, para a gente apresentar a PEC e fazer paralelamente as negociações. Então, essas negociações estão se dando, todo mundo está conversando com todo mundo, fazendo um convencimento, e o que nós podemos dizer, Diego, é que nós temos hoje dois polos principais: o polo governista, das pessoas que querem apoiar o Lula no governo, que querem a PEC por 4 anos, e os outros que fazem oposição, que querem por um ano só. E a gente está chegando a um entendimento, mostrando, sobretudo, um argumento técnico da consultoria aqui do Senado, que seria impraticável se fazer uma excepcionalização do teto só por um ano, porque traria enorme dificuldade para o próximo governo. Imagine que em abril o executivo já estará obrigado a enviar para o Congresso Nacional a LDO. Como se a excepcionalização for só por um ano, ou seja, só para 2023, a LDO de 24 já vai ficar comprometida, porque não temos uma decisão ainda sobre 2024. Seria necessário, então, por óbvio, que se aprovasse uma PEC entre janeiro e abril do próximo ano, o que me parece, não é, salvo o melhor juízo, um contrassenso. Nós aprovarmos uma PEC agora com toda a dificuldade que vocês estão acompanhando em dezembro, e de janeiro a abril do próximo ano nós aprovarmos uma outra PEC no mesmo sentido, com a mesma finalidade da PEC que nós vamos aprovar agora. Ao liberar a inclusão dessa encrenca do orçamento secreto
na pauta, né, a inclusão na pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber ela sinalizou a intenção de enfrentar, antes das férias, que começam em 20 de dezembro, o processo mais importante da sua gestão como presidente da Corte. O Supremo está diante de duas alternativas. Pode fechar o mercado de compra e venda de deputados e senadores, criado sob o Bolsonaro, ou pode normalizar um esquema que enfiou dentro do orçamento federal a perversão que, nos escândalos do Mensalão e do Petrolão, passava por baixo da mesa. Então, uma perversão que passava por baixo da mesa foi enfiada dentro do orçamento federal. A Rosa Weber é relatora desse processo. Ela relatava antes de virar presidente do Supremo. E, quando virou, ela deveria ter deixado os processos que relatava para o Luiz Fux, que deixou a presidência, mas ela fez questão de levar alguns com ela, inclusive esse do orçamento secreto. Lá em 2021, como você lembrou, Diego, a ministra Rosa Weber, numa decisão liminar, ela suspendeu o pagamento dessas emendas sigilosas. E a bandalha do Congresso veio abaixo e pressionou. A ala política do Supremo, capitaneada pelo ministro Gilmar Mendes, alegou que haveria um grande risco à execução de serviços essenciais se a suspensão dos pagamentos dessas emendas fosse mantida. A Rosa Weber recuou. E esse selo de essencial foi usado como fachada para aberrações dos mais variados tipos: pagamento de asfalto superfaturado, compra de kits de robótica para escolas que não dispunham nem de água encanada, pagamento de procedimentos de saúde que jamais foram realizados, e há aí um interminável etc. O Supremo deu um prazo ao Congresso para se render à publicidade para as emendas futuras e para levar à vitrine os nomes dos parlamentares que já haviam se servido desse esquema ao longo de 2020, 2021, e o Congresso adotou medidas decorativas, paliativas, que na prática representaram um descumprimento, uma desobediência à ordem judicial. Agora está o Supremo marcando o julgamento. O Supremo foi desobedecido pelo Congresso. O Congresso adotou uma transparência de cristal de requeijão, de copo de requeijão. O Congresso não tem a mais remota intenção de interromper essa farra. O espírito de gandaia está na base da pavimentação da reeleição do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco para as presidências da Câmara e do Senado. O Lula se revelou impotente para enfrentar o que ele chamou na campanha de excrescência. Diz que ia mudar, diz que ia acabar, mas revela-se agora impotente para modificar essa realidade. Então resta a via judicial. A imoralidade é patente, a ilegalidade é flagrante. Ou o Supremo sepulta o orçamento secreto, ou o Supremo joga a terra em cima da Constituição. Qual